Boa tarde a todos. Somos o grupo 5 do Seminário de Antropologia e hoje falaremos sobre o artigo do Tarcísio Botelho intitulado como Revitalização de Centros Urbanos no Brasil, uma análise comparativa das experiências de Vitória, Fortaleza e São Luís. Nossa apresentação está dividida em introdução, cenário, o caso de Vitória, o caso de Fortaleza, o caso de São Luís e conclusão. Antes de tudo, falarei sobre o conceito de revitalização, que, segundo o Dicionário do Patrimônio Cultural, abre aspas, consiste na refuncionalização estratégica de áreas dotadas de patrimônio. Fecha aspas. Assim sendo, o artigo destaca os processos de revitalização de centros urbanos como tema principal, que é dimensionado ao cenário das cidades de Vitória, no Espírito Santo, Fortaleza, no Ceará, e São Luís, no Maranhão. Inicio a minha fala com alguns questionamentos que abrirão caminho para o melhor entendimento deste artigo. Como ocorreram as revitalizações dos centros urbanos dessas cidades? Qual foi o papel e a participação do poder público nessas revitalizações? Houve participação do capital privado? Como foi essa relação público e privado? Como se encontravam os centros urbanos dessas cidades? E, um dos questionamentos mais importantes, quais foram os propósitos dessas revitalizações? Para quem elas foram feitas? A revitalização tornou-se sinônimo de gentrificação ou pode ser pensada também como forma de inclusão social, promoção da cidadania e reforço das identidades? Bem, todas as perguntas serão respondidas ao longo do seminário e, se houver alguma dúvida ou acréscimo, estamos dispostos a ouvi-los. Revitalização urbana, competitividade, cidades com um diferencial, cultura como elemento diferenciador. Todos esses pontos se articulam e apontam para uma direção que todas as cidades estão caminhando. Passar pelo processo de revitalização dos seus centros urbanos, incorporando o elemento que a faz única, exclusiva, a sua cultura, a sua tradição local. E essa tendência global das últimas décadas, que a cada dia se torna mais evidente, de patriotismo, valorização dos aspectos culturais locais, de diferenciação das demais localidades, estimula a competitividade entre elas a partir do momento em que essas revitalizações urbanas não buscam, como primeira opção, a melhoria social como deveria ser, e sim a atração turística, a transformação da cidade em um ambiente de contemplação, a segregação urbana e a gentrificação. Os centros tradicionais urbanos apresentam uma grande importância para as cidades, na medida em que já foram centralidade dessas cidades, portanto, apresentam um grande valor histórico, simbólico e de memória social, além de, em diversos casos, ainda apresentarem relevante importância para a economia e a cultura local. Esses centros tradicionais foram perdendo a sua posição de centralidade ao longo dos anos e por diferentes processos, cada cidade com a sua peculiaridade. O que se observa é que 3 fatores são determinantes para os centros urbanos perderem sua posição de destaque. São esses: o planejamento urbano que se modifica, as políticas públicas que se alteram e o capital imobiliário que está em constante avaliação. Centralidade e revitalização nas grandes cidades do Ocidente. Há um caso bastante importante que deve ser mencionado: as experiências vividas pelas grandes cidades norte-americanas ao longo do século XX. Houve um esvaziamento sofrido por suas regiões centrais em função do processo de suburbanização, agravado pelas grandes intervenções urbanísticas que deterioraram ainda mais esses espaços urbanos. Em decorrência das mudanças no planejamento, nas políticas urbanas e nos interesses do capital imobiliário, como foi citado no slide anterior, os centros tradicionais foram perdendo a sua posição de centralidade, de destaque. Nos anos 60, alguns autores apontavam para novas transformações
que vinham ocorrendo nos centros das grandes cidades norte-americanas e em algumas metrópoles europeias. Os distritos chamados históricos começavam a ser gradualmente reocupados por alguns setores mais abastados das classes médias. Esse movimento, de retorno ao centro da cidade, tinha como objetivo ter acesso às vantagens advindas das proximidades que eram oferecidas pelos centros. Moradia, trabalho, lazer e consumo estavam disponíveis nos quarteirões vizinhos para aqueles que morassem no centro da cidade. O que se observou foi uma revalorização desses centros, surgimento de galerias de arte, ateliês de artistas novos ou em ascensão, restaurantes e cafés refinados que delimitavam o seu público. Portanto, o que se observou nesses casos das grandes cidades norte-americanas e europeias foi o processo de gentrificação, que é, segundo o autor Leite, abre aspas, intervenções urbanas como empreendimentos que elegem certos espaços das cidades, considerados centralidades, e os transformam em áreas de investimentos públicos e privados, cujas mudanças no significado de uma localidade histórica faz do patrimônio um segmento de mercado. Fecha aspas. Outro ponto bastante importante a ser mencionado são os processos observados nas cidades ocidentais contemporâneas. Desde os anos 80, surgem de forma cada vez mais disseminada e dominante os discursos sobre, traduzindo a português, marketing da cidade, isto é, a cidade como mercadoria a ser oferecida no mercado global. A necessidade de atrair fluxos de capital, que em tese garantiriam a sobrevivência e o crescimento da cidade, faz com que muitas delas adquiram o pacote de tecnologias gerenciais do urbano. Olá pessoal, vou falar agora sobre o primeiro caso que o Tarcísio aborda no artigo, que é o caso de Vitória no Espírito Santo. Ele analisou mais ou menos de 1980 até meados de 2005. Essa região de Vitória, as cidades que englobam a região metropolitana, elas dependem muito da atividade portuária, que existe desde o período colonial. Então, a partir da década de 1960, o centro começou a ficar muito saturado demograficamente e funcionalmente. Então as pessoas começaram a buscar outras regiões da cidade para morar. E isso começou a esvaziar o centro, não tanto como outras cidades brasileiras, que o centro praticamente ficou um deserto, mas diminuiu bastante o movimento. E aí os imóveis históricos começaram a ficar degradados e toda aquela região ficou sem importância para a cidade. Esse cenário de desvalorização só começou a mudar mesmo na década de 80, quando a prefeitura voltou a fazer investimentos no centro. O tema da revitalização em si começou a ser abordado a partir de um TCC de arquitetura que foi apresentado na Universidade Federal do Espírito Santo em 1986. A partir daí foi criado um grupo e foi chegado à conclusão que o objetivo principal era inserir a cidade de Vitória no contexto global, por meio das características patrimoniais e culturais da cidade. Então surge o Plano Estratégico da Cidade, Vitória do Futuro, que fez ações de 1996 até 2010. O diagnóstico principal que o grupo observou foi a ausência de funcionalidade, segurança e beleza para as pessoas que usavam o centro tanto por opção como por necessidade. E o objetivo era criar condições para ações que preservem e melhorem a qualidade de vida na cidade, tornando-a cada vez mais competitiva e diferenciada. O foco da revitalização foi a requalificação do patrimônio histórico. Iniciou-se uma série de restaurações tanto de prédios tombados pelo IPHAN a nível nacional, como a nível estadual e municipal, como é o caso da Igreja de São Gonçalo, que é essa da foto, e o prédio da antiga Faculdade de Filosofia. Mais adiante, em 2002, começou o Plano Plurianual 2002 a 2005, que visava requalificar e restaurar o patrimônio, a cultura e o meio ambiente, dinamizando esse processo com a sociedade. Então, nesse momento, começa uma série de restaurações de prédios que não são tombados pelo patrimônio histórico, como é o caso de 2 sobrados coloniais na rua José Marcelino e do mercado da Vila Rubim, que não tem aspectos arquitetônicos tão relevantes, mas por ser um centro de comércio popular,
ele deve ser inserido no processo para poder englobar toda a sociedade. Como a gente viu até aqui, a Prefeitura de Vitória sempre focou muito na restauração do patrimônio histórico, na restauração de praças, do Parque Moscoso também, que era muito importante e foi revitalizado. Só que isso cria um problema, porque não adianta só restaurar, trazer o comércio e o turismo, porque à noite a região vira um deserto e isso aconteceu. Então, em 2003, a Secretaria de Habitação começou a promover um projeto que se chamava Morar no Centro. E isso é bem peculiar do caso de Vitória, porque sempre nos outros processos de revitalização, sempre tenta-se tirar a população de baixa renda e trazer a classe média para o centro. Só que isso foi o contrário. Eles promoveram moradias populares em prédios que estavam abandonados, prédios públicos e prédios privados também. Então, o aspecto principal que a gente deve observar no caso de Vitória é que a prefeitura buscou ao máximo extinguir o processo de gentrificação, o que é muito difícil de acontecer, porque a maioria dos casos de revitalização, o próprio processo é um processo de gentrificação. Então esse caso de Vitória é muito peculiar e é bem interessante a gente observar que é possível sim revitalizar sem que aconteça o processo de gentrificação. Ao contrário, a gente pode trazer mais pessoas para morar no centro. Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Meu nome é Iago e vou falar um pouco sobre a revitalização da cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza, com 2,14 milhões de habitantes, é o centro de uma região metropolitana com 2,98 milhões de moradores, isso segundo dados do censo de 2000. Além das atividades inerentes à sua posição de metrópole regional, a cidade se destaca como um polo de atração turística. A presença de praias dotadas de belezas naturais em um raio de 200 km da capital e a escassez de chuva na região a transformaram em um destino turístico muito importante nas últimas décadas. Em Fortaleza, a principal experiência de revitalização da cidade deu-se no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Embora tenha acontecido revitalização de outras partes da cidade, essa foi a que teve maior investimento e maior envolvimento de imóveis considerados de valor histórico. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura foi pensado como uma forma de criar um circuito que ligasse a Avenida Monsenhor Tabosa, que possui um intenso comércio voltado para os turistas, e a área central da cidade. A intenção do projeto seria assegurar a preservação de edificações da área, recuperar essa região da cidade ao usufruto dos cidadãos que teriam se afastado com o crescimento urbano e construir um centro cultural onde abrigaria museus, cinema e planetários associado à Biblioteca Pública do Estado do Ceará. O trabalho realizado foi basicamente de recuperação de fachadas. Elas tiveram detalhes originais restaurados e receberam nova pintura. Com a inauguração do centro, a área foi rapidamente ocupada por uma série de atividades econômicas, como bares, boates, lojas de artesanato e locais de exposição. Quanto ao uso, hoje em dia, à medida que a noite se aproxima, os bares, restaurantes e lojas vão abrindo. Frequentadores da praça formada à frente do centro começam a ocupar os bancos disponíveis. Na quadra poliesportiva, iniciam-se os primeiros jogos, e a partir das 24 horas tal frequência se esvai, e sobretudo, a partir das quintas-feiras, é substituído pelos jovens que vão à boate. O foco turístico e de diversão dado à área de Fortaleza implica em um uso noturno e esvaziamento diurno. Quem se dirige ao Dragão do Mar durante a manhã e ao princípio da tarde encontra sua praça central absolutamente calma. Praticamente todos os estabelecimentos comerciais permanecem fechados. Tal quietude se contrasta com o movimento da Avenida Almirante Barroso, que a limita ao norte. Nessa avenida, localizam-se diversas repartições públicas, como edificações consideradas de valor histórico e estabelecimentos comerciais. Ela também marca a divisa entre a área revitalizada e os quarteirões que vão dar no mar. Nesses quarteirões,
Localiza-se desde edifícios de apartamento de construção recente até quadras de ocupação espontânea, qualificadas como favela, isso na fala dos moradores e dos agentes do poder público. Seguindo em direção a oeste, a Avenida Castelo Branco faz a ligação com o Mercado Central, que é um equipamento urbano de grande porte de interesse turístico. Entretanto, essa via apresenta-se bastante degradada, com pouco movimento de pedestres por suas calçadas estreitas e semi-destruídas. Possui algumas moradias precárias e edificações com vãos fechados em alvenaria, completando assim o quadro de abandono. A leste do Dragão do Mar, a Avenida Castelo Branco dá lugar à Avenida Monsenhor Tabosa, importante eixo voltado sobretudo para a comercialização de tecido e artesanato. Considerado elemento integrante dos roteiros turísticos, essa via se estende por diversos quarteirões até se encontrar com a área de hotéis e restaurantes. A experiência de Fortaleza apresenta-se como um contraposto à de Vitória. Em primeiro lugar, o poder público estadual é o condutor único da revitalização. Há uma absoluta ausência do poder público municipal, inclusive no que diz respeito à fiscalização de usos. Em segundo, essa revitalização foi bastante concentrada, atingindo um número restrito de quarteirões. Em terceiro lugar, a área não apresentava um conjunto histórico reconhecido e monumentalizado pelo tombamento. Boa tarde, meu nome é Francisco e irei falar sobre o caso de São Luís. Antes de adentrar na revitalização de São Luís, é importante denotar o contexto histórico e a evolução urbana da cidade. A cidade de São Luís contava com 870 mil habitantes em 2000 e destaca-se por concentrar as atividades industriais e portuárias do estado, em função do complexo portuário de Itaqui. Também é uma área importante de atração turística. A cidade foi fundada por franceses em 1612 e tomada por portugueses em 1614, onde em meados do século XVIII as ameaças de invasões pararam. Sua economia baseava-se no cultivo do algodão e do arroz e na produção pecuária. Ao longo do século XX, a cidade se expandiu para além desse centro histórico, incorporando novos bairros para sua configuração urbana. Após isso, a saída das classes alta e média para novos bairros que se formavam fez com que a região fosse progressivamente ocupada por segmentos mais pobres da população. Adentrando na revitalização urbana, a permanência de atividades comerciais e administrativas no interior ou no entorno do centro histórico evitou com que ele se tornasse em uma zona degradada e sem importância no contexto urbano, onde o centro histórico possui um conjunto marcante e compacto de casares e construções coloniais, porém sem grandes monumentos. O que destaca é uma arquitetura civil de valor inestimável. Patrimônio histórico e revitalização urbana. O Centro Histórico de São Luís foi tombado pelo IPHAN em dois momentos, em 23 de dezembro de 1953 e em 13 de março de 1974. Através do Plano Diretor Urbanístico de 1992, o centro foi dividido em duas zonas de proteção, a ZPH, a Zona de Proteção Histórica, onde a primeira abrange as duas áreas protegidas pelos tombamentos federal e estadual, e a ZPH-2, que responde às áreas de entorno e preservação ambiental do Aterro do Bacanga e do Parque do Bom Menino. Em 1980, foi elaborado o primeiro projeto de intervenção maciça, onde foi realizado no projeto Praia Grande. Privilegiou-se a zona da Praia Grande e, sobretudo, a Praça do Comércio, a Feira Grande e as vizinhanças. Após uma interrupção de quase 5 anos, os trabalhos foram retomados em 1987 com a ascensão do ex-governador José Sarney à presidência da República. Mais uma vez, a política sendo ponto norteador das revitalizações urbanas. A partir de meados da década de 1990, os projetos de preservação passaram a contar com financiamentos ainda maiores, como foi o caso do PRODETUR, o Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste, que permitiu o aporte de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, do governo federal e do governo estadual de ordem de 10 milhões de dólares. Em 1997, a cidade foi inscrita pela Unesco na lista dos Monumentos Culturais da Humanidade.
Porém, o governo municipal apenas recentemente passou a se envolver mais diretamente com os rumos do processo de revitalização. Em 1992, o Plano Diretor Urbanístico consagrou a proteção das áreas tombadas e seus entornos dentro da legislação municipal. Atualmente, quem anda pela área do Projeto Reviver consta uma atividade febril durante o dia, com um movimento em torno dos órgãos públicos e das atividades comerciais de feitio tradicional que ainda existem por lá. Os donos de bares e restaurantes que instalaram ali para se aproveitarem das vantagens oferecidas pela revitalização são unânimes em constatar que o público frequentador da área é constituído, sobretudo, de turistas. Os habitantes da cidade que poderiam completar o público consumidor continuam afastados, uma demonstração de resistência da população, que por sua vez ocupou as edificações históricas na medida que foram sendo abandonadas pelas classes médias. Hoje se sente ameaçada pelo avanço da revitalização, temendo a perda de suas moradias. Para reagir a esses problemas, foi criada a União dos Moradores do Centro Histórico de São Luís, que até conseguiu abrir o diálogo, porém encontrou um governo resistente às mudanças. O caso de São Luís apresenta algumas características interessantes que merecem reflexão, tanto em face de outras experiências aqui relatadas, quanto em relação aos outros processos de revitalização. O primeiro aspecto diz respeito à preeminência do governo estadual na gestão e implementação de todos os projetos de revitalização. Também chama a atenção a longevidade da experiência, que dura quase 3 décadas. Isso é justificado pelo alto valor simbólico que a área foi investida por um tombamento pioneiro de 1950 e reforçado pela Unesco com a Declaração de Patrimônio da Humanidade em 1997. Por outro lado, a longevidade e o vulto dos investimentos não significou uma modificação da postura da população da cidade em relação ao centro histórico. Ele permanece como uma área para turistas, com habitantes da cidade se mantendo distantes, só se aproximando em ocasiões especiais. Pode-se dizer, em conclusão, que o futuro dessa experiência de revitalização depende da disposição dos poderes públicos em continuar a investir na área, bem como na dinâmica entre os rumos desses investimentos e os embates com os segmentos da população atingidos por eles. Conclusão. A partir da pesquisa foi possível observar como tais locais são alvos de altos investimentos governamentais durante anos contínuos, sempre justificado pelos desafios que a globalização colocaria para suas cidades, onde cada uma tenta explorar ao máximo as qualidades que já possuem para recolocação no cenário global. Porém, em sua maioria, que a gente percebe um processo de gentrificação muito forte, acentuando a elitização dos locais. Ao lado desses aspectos elitizantes, próximos ao que, entre outros locais, pode ser determinado gentrificação, o que se observa nas áreas brasileiras aqui estudadas é uma interessante reapropriação do espaço urbano por parte do segmento que sempre usufruiu daquele lugar, onde essas revitalizações assumem papéis e casam ações diferentes, seja para tornar um local de trabalho interessante para ambulantes, como no caso de Fortaleza, que acabou atraindo públicos inesperados para aqueles que pensaram o lugar. Em outros locais, como em São Luís, a atitude de governos excludentes fez surgir movimentos em apoio aos moradores que estavam sofrendo o processo de exclusão, mesmo que tais movimentos sejam ainda muito enfraquecidos. Em outros casos, os processos de revitalização estão sempre recorrendo ao diálogo indireto com a população, em uma tentativa de inventar tradições e reafirmar a antiga centralidade. Isso é o que se observa em Vitória. De todo modo, é interessante observar que os casos de revitalização em análise apresentam uma singular articulação entre o discurso da globalização como uma prática praticamente usual ou excludente, e uma vigorosa resistência a esses processos, com apropriações bastante inovadora das áreas revitalizadas por parte dos moradores dessas cidades. E essas foram as fontes utilizadas por nós, e agradecemos a atenção de todos.